Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Oscar. Depois de tanto tempo fora do futebol brasileiro, né, ficou muito marcado pelo Chelsea, chegou a ser importantíssimo para o Brasil na Copa de 2014, né? E já estava há muito tempo no futebol chinês e agora anunciado pelo São Paulo. Vou comentar aqui um pouquinho com vocês, só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Então aqui já está o post do São Paulo, né, que eu separei aqui do anúncio do Oscar, beleza? Separei aqui uma guia para conseguir trazer a maior quantidade de informações possíveis sobre esse anúncio do Oscar, beleza? Só deixa eu conseguir deixar aqui tudo certinho. Então vamos lá. Já queria destacar que eu peguei aqui no CNN Brasil, tá bom? Para conseguir trazer aqui as informações, tá? Então aqui, ó, São Paulo anunciou o retorno de Oscar após 14 anos. Aqui mais embaixo, ao longo da notícia, que eu já tinha visto, vai detalhar mais como é que foi a passagem anterior dele pelo São Paulo. Ele também chegou a se destacar pelo Inter, né? E ao longo do vídeo eu desenrolo isso aqui com vocês, beleza? Mas o fato é, 14 anos já longe do futebol brasileiro. Futebol brasileiro não, do São Paulo, né? Porque depois ele passa pelo Inter. E aí volta agora pro Tricolor Paulista. Meia de 33 anos, então não é um cara que, lógico, tá longe desse início da carreira. Eu diria que tá longe do auge da carreira, que na minha visão foi no Chelsea. Tava no Xangai, eu vou trazer os números dele nessa última temporada, são números realmente bons. Então ele vinha de um bom desempenho, mas é um futebol num nível muito mais baixo, né? O futebol chinês não tem, logicamente, a mesma competitividade que o futebol sul-americano, que o futebol brasileiro. Tá? Ele tá no Xangai desde 2017, beleza? Aqui, ó, então, ó, São Paulo anunciou nessa terça-feira o retorno do meio Oscar ao clube depois de 14 anos. O anúncio. E aqui eu já queria destacar, eu acho que aqui foi uma má gestão no quesito marketing da contratação do Oscar, né? Porque o anúncio foi feito pelo presidente Júlio Casares, que basicamente deu essa bomba, essa notícia, antes mesmo do próprio São Paulo, né? Que ele. Foi justamente essa foto aqui que ele tinha colocado, né? No perfil dele, ele anunciando que o Oscar ia voltar antes mesmo do São Paulo anunciar. Então, acabou que deu uma murchada nessa contratação. Achei que foi mal gerido isso daí, tá bom? Poderia ter postado, mas depois que o São Paulo já tivesse feito o anúncio, né? Aí na descrição do post ainda tava isso daqui, ó. Ah, é isso aqui? Aqui, ó. Foto de encontro com o craque Oscar nessa semana. Qualquer semelhança será mera coincidência. Sem combinar, já estávamos uniformizados. Trabalhamos para estarmos juntos em sintonia também em 2025. Ninguém ia postar isso se não soubesse que já estava fechada a contratação, né? Publicou ele com a hashtag super reforço. Então achei que foi mal gerido isso daí. Deveria ter sido anunciado primeiro no perfil do São Paulo e depois, aí sim, postava no perfil pessoal dele, né? Então aqui, ó, o Oscar estava livre no mercado depois de deixar o Xangai. Assina o contrato com o São Paulo por 3 temporadas. Caraca, um contrato longo, né? Ele já tem 33, então na teoria fica até 36 anos, né? Então eu acho que é um contrato longo até demais. O ideal pro Oscar, na minha visão, era 2 anos de contrato. Mas 3 também é válido, só que tem que ver como é que vai desenrolar esse desempenho dele. Porque é um cara que, de novo, tem 33 anos, tava em um futebol bem menos competitivo. Tem que ver como é que ele vai se encontrar no São Paulo, se vai sentir lesões, enfim. Eu acho que o ideal era 2 anos de contrato. Mas, enfim. Um dos principais entraves para a contratação do Oscar era o desejo da família de permanecer fora do Brasil. Logicamente, você atuar. Deixa eu até aumentar um pouquinho a letra aqui, que aí dá para ler melhor. Logicamente, você atuar no futebol chinês é muito mais tranquilo no quesito extracampo do que no futebol brasileiro. Se o Xangai tivesse em crise, uma coisa é a pressão chinesa, a pressão dos torcedores do Xangai. Agora, se o São Paulo tiver numa zona de rebaixamento, a pressão vai ser completamente diferente. Então, a tranquilidade de você atuar num futebol que, não é exatamente uma cultura do país, é bem mais tranquilo, né? Aqui no Brasil, o futebol, porra, praticamente tudo gira em torno do futebol. Então, o São Paulo estando em má fase, a pressão vai ser muito maior do que ele teria no Xangai. Só que, logicamente, a visibilidade que ele vai ter é muito maior. Mesmo com 33 anos, se o São Paulo vai lá, conquista títulos e o Oscar é a peça fundamental, ele pode muito bem voltar a ser convocado para a seleção brasileira, mesmo já tendo 33 anos. Então, assim, vai tudo depender do desempenho dele dentro de campo e o resultado coletivo do São Paulo. O próprio Lucas Moura, cara, o São Paulo
O Lucas conseguiu se destacar tanto que chegou a ser especulado a voltar para a seleção brasileira. E é um São Paulo que vai tendo nomes bem interessantes, né? Um ataque com Oscar, Lucas Moura, Calheri. Acho que o Ferreirinha, para ter uma velocidade a mais pelo ponto esquerda também, pode ser interessante. Esse quarteto de ataque seria interessante. O Ferreirinha pela esquerda, o Oscar pelo meio, o, o Lucas Moura pela direita e o Calheri lá na frente. Acho que seria uma escolha bem interessante. Ou até mesmo de vez em quando trocar de posição, o Lucas com o Ferreira. Mas eu acho que esse seria, na minha visão, o quarteto de ataque ideal para o São Paulo, olhando o elenco atual, né? O Luciano deve ir embora. E aí o Oscar já viria para suprir essa posição. São características diferentes, né? O Luciano é quase um atacante jogando um pouquinho mais recuado. O Oscar é um meio-campista com uma qualidade de passe maior. Talvez o faro do gol o Luciano possa ter um pouquinho mais, justamente pelas características mais ofensivas dele. Mas o Oscar vai entregar muita qualidade nesse meio de campo do São Paulo, tá bom? Um dos principais, que nem eu já falei, né? Ele não queria voltar muito para o Brasil justamente pelo quesito da pressão. Meio-campista atua no exterior desde 2012, quando deixou o Inter, que nem eu falei, depois do São Paulo ele foi para o Inter. E aí vai aprofundar aqui ainda mais na notícia, que eu já tinha visto. Ele teve algumas polêmicas quando saiu do São Paulo, né? Quando ele foi para o Chelsea da Inglaterra, onde foi o auge da carreira dele na minha visão. Não necessariamente 2012, mas a passagem pelo Chelsea, na minha visão, foi o auge da carreira do Oscar. Contudo, essa questão foi superada nas tratativas entre São Paulo e o jogador. Aí a carreira do Oscar aqui, ó, Oscar que iniciou no São Paulo, estreou profissionalmente em 2008. No fim do ano seguinte, né, no fim de 2009, aliás, meio-campista acionou o tricolor na justiça, alegando que aos 16 anos havia sido coagido pela diretoria do clube para assinar um contrato de 5 temporadas. Após a saída tumultuada da equipe paulista, Oscar se transferiu para o Inter, onde ganhou projeção. O meia atuou no Colorado de 2010 a 2012 e depois foi para o Chelsea, onde jogou de 2012 a 2016, onde para mim foi o auge da carreira dele, que nem eu já comentei, não à toa em 2014 sendo um dos principais jogadores da seleção brasileira. Eu diria que depois do Neymar, o Oscar era o principal jogador da seleção brasileira, tá bom? O que mais dá pra destacar? É meio curioso isso, né? Porque ele teria a opção de voltar pro Inter também, se fosse voltar pro futebol brasileiro. E aí eu acho que vai muito do elenco dos dois times, porque o Inter tem o Alan Patrick, não faria sentido trazer mais um meio-campista de alto nível. O Alan Patrick fez uma temporada muito boa, não à toa, por muita gente poderia até ser convocado para a seleção brasileira. Deve estar uma idade parecida com o Oscar, 32, 33 anos, então seriam jogadores como é que eu posso falar? Em situações da carreira deles mesmo muito semelhantes. Não faria sentido ter dois caras dessas características. E aí, naturalmente, o Inter acaba ficando um pouquinho mais de lado para uma volta do Oscar. E o São Paulo, como falta esse meio-campista, né? Como o Rames foi embora, não deu tão certo. O Luciano indo embora do São Paulo também. O Oscar vem para agregar nessa posição, por mais que tenha tido essa saída conturbada no início da carreira, que nem eu já destaquei aqui, né? Eu não me lembro muito desse contexto, porque eu comecei a acompanhar futebol mesmo, a Vera, acompanhando praticamente tudo, em 2014. Eu lembro que o primeiro jogo que eu lembro perfeitamente que eu assisti era Fluminense e Criciúma, início do Brasileirão de 2014. É o jogo que eu mais tenho memória de ser o primeiro que eu assisti. Então antes disso não tenho muita propriedade para falar. Aí aqui, ó. 2017 o atleta foi para o Xangai, onde permaneceu até esse ano, né, de 2024. Passagem pela Ásia rendeu 3 títulos do campeonato chinês do meia. Nessa época, 2017, acho que até 2021, o Guangzhou Evergrande era o maior rival. O time que era treinado pelo Filipão, que tinha o Talisca jogava lá, né? O do Al Nassr. O Ricardo Goulart jogou lá. Não, o Ricardo Goulart jogou do Xangai, né? Eu acho que no Guangzhou também. Acho que ele jogou nos dois. Enfim, o Guangzhou Evergrande era o grande rival. O time que era do Paulinho, meio campista também. Enfim. Acabou que parece que de uns anos pra cá deu uma enfraquecida o Guangzhou Evergrande, mas o Xangai continuava bem competitivo, né? Enfim, se despediu como ídolo da torcida lá na China. Pela seleção brasileira, o Oscar foi medalhista em Londres 2012, nas Olimpíadas, né? Campeão da Copa das Confederações de 2013 contra a Espanha. Aqui, na minha visão, na Copa das Confederações de 2013, o lance mais marcante é aquele corte do Davi Luiz em cima da linha, né? Foi realmente bem marcante isso daí. Além de ter disputado a Copa do Mundo de 2014 pelo Brasil, que nem eu falei, depois do Neymar, era o principal jogador da seleção.
Número de 2024. A melhor temporada de Oscar foi justamente essa última. Pelo time chinês, o atleta disputou 40 partidas. E aqui já é uma diferença. Pelo Xangai, ele jogou 40 partidas. O São Paulo deve disputar pelo menos umas 60 partidas nessa próxima temporada, cara. Então, é realmente bem discrepante a quantidade de jogos. Preparo físico em relação ao campeonato chinês pro campeonato brasileiro, as competições que o São Paulo vai disputar, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, tem que ter um preparo físico melhor do que em relação ao campeonato chinês. Marcando 16 gols, uma média de praticamente a cada 2 jogos ele fazia um, e dando 27 assistências, esse número é absurdo, praticamente mais de uma assistência a cada 2 jogos, né? Se a gente soma, dá o quê? Dá 36 mais 7, 43 participações a gol em 40 jogos. Pelo menos uma participação a gol a cada jogo. Isso é um número surreal, muito acima da média. Então ele vem de uma temporada espetacular pelo Xangai, que nem a gente leu aqui, com os melhores números dele pelo Xangai. São números realmente absurdos. Se ele faz isso pelo São Paulo, uma participação a gol por jogo, ele tá na seleção brasileira com toda certeza. Independente se tivesse 34, 35 anos, porque são números absurdos, se fosse um futebol competitivo. Em uma liga mais fraca, é realmente bem impressionante, mas, de novo, é pelo Xangai, jogando no campeonato chinês. Jogando aqui competições com equipes mais fortes, a gente tem que ver como é que o Oscar vai lidar com isso, mas realmente são números bem impressionantes. Mais de uma participação a gol por jogo. Realmente surreal isso daí. Até então, a principal temporada do Oscar havia sido em 2018, quando o jogador balançou as redes 16 vezes e fez 18 gols. Número de gols iguais, né? Mas de assistências ele teve 9 a mais. Enfim. Apesar do bom desempenho, Oscar nunca atuou por mais de 40 jogos durante sua passagem pela China. São Paulo apenas neste ano disputou 68 partidas. E como eu falei, a grande questão é que o preparo físico para você disputar as competições pelo São Paulo vai ter que ser melhor do que em relação ao do Xangai, porque lá você está jogando menos jogos e aqui é muito mais jogos de final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Tem que estar com um preparo físico melhor, porque senão vai acabar se lesionando muito. Oscar pelo Xangai em 2024, que nem a gente já viu, mas aqui pelo SofaScore. 40 jogos, 16 gols, 27 assistências, que nem eu já tinha lido ali, né? 81 minutos para participar de um gol, então, como eu falei, menos de um jogo para ter participação a gol é um número realmente impressionante. 191 passes decisivos, 35 grandes chances criadas, 207 bolas recuperadas, 60 desarmes, nota média dele no SofaScore 8,37. E aqui dá pra ver que ele cai bem mais pelo lado esquerdo, naturalmente o jogador que é destro, cortando pro meio, né? Enfim, e num geral é isso, beleza? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos, tá? Já deixar esse aviso. E comenta o que você achou dessa contratação do Oscar. Eu achei uma excelente contratação, de novo. Só tem que ver como é que ele vai se adaptar a isso. Porque uma coisa é você jogar 40 jogos pelo Xangai. Que nem a gente viu aqui, o São Paulo jogou 68 jogos na temporada passada. Então é um número de jogos bem maior. E o preparo físico ele vai ter que dar uma trabalhada ainda mais nisso. A qualidade ele tem, só tem que ver como é que ele vai lidar nessa parte física, pela quantidade de jogos, porque se jogos com equipes num nível superior, né, cá entre nós do que do campeonato chinês. Até no campeonato paulista, se bobear, é mais competitivo do que o campeonato chinês. Então, assim, eu achei uma excelente contratação, mas ele vai ter que se adaptar nesses quesitos, principalmente físicos, para conseguir lidar bem com a temporada inteira, mas no geral uma baita contratação tende a agregar muito para esse time do São Paulo. E de novo, ele fazendo uma boa temporada e o São Paulo conquistando títulos, não duvido nada ele voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Até porque essa posição de camisa 10 é uma posição carente em todos os times do mundo. Se você tiver um jogador com uma qualidade que você olha e fala, esse cara é o titular, é muito. Em qualquer seleção que você analisar do mundo inteiro. Então, é uma posição carente. O Oscar tem potencial para, inclusive, voltar para a seleção brasileira, se for bem no São Paulo e conquistar títulos. 27 assistências em 40 jogos, pô, a cada 2 jogos ele dava uma assistência. É um número realmente bem alto. Vamos ver como é que ele vai se adaptar nesse cenário do futebol brasileiro agora, tá bom? Foi esse o vídeo. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. E, de novo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.